Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Olha, eu já coloquei aqui ontem o aviso, mas não custa nada lembrar, né? Quer dizer, não percam hoje, lá no meu canal do YouTube, a primeira entrevista da Semana do Leitor. Vão ser 3 entrevistas esta semana. A primeira com a Lorena Miranda Cutlac, que é poeta, que é professora, né, de redação e de literatura. Depois nós vamos ter o Matheus Basso, né, que é um empresário e é também um ótimo designer. E fechando a semana, vamos ter lá o Luiz Carreira, que é escritor e professor. Né? Quer dizer, a grande questão que perpassa todas as entrevistas, né, é exatamente como eles se tornaram leitores. Né? Como é que eles se aproximaram dos livros e como esse objeto do qual nós estamos sempre falando, né, aqui no Telegram, de forma direta ou indireta, como esse objeto se tornou central na vida deles. Né? Depois, é claro, as conversas avançam aí para outros detalhes, né? Para peculiaridades da vida de leitor de cada um deles, né? E os autores de que eles mais gostam, as dificuldades que eles enfrentam ou que eles enfrentaram nas leituras, e também, claro, o que eles recomendam para quem aí está se iniciando no mundo da leitura. Né? Eu fiz questão de escolher 3 pessoas bem diferentes, né? Experiências bem diversas, exatamente para que um grande número de pessoas pudesse se identificar com pelo menos uma delas. Né? Então, hoje, que é terça-feira, depois, quarta e quinta, sempre às 18 horas, eu vou publicar lá no YouTube as entrevistas. Tá certo? Muito bem, muito bem. Mas eu ontem falava de como, aí por uma série de motivos, né, de como eu acabei sendo visto como um preguiçoso, não é mesmo? Bom, mas vejam só, vejam que eu não estava mal acompanhado. Né? Quer dizer, grandes escritores também foram criticados, né, aí, por serem aparentemente preguiçosos, né, principalmente na pré-adolescência e na adolescência. É o caso, por exemplo, do Robert Louis Stevenson, né, o grande, o genial criador da novela O Médico e o Monstro. Né? Bom, e por que ele era chamado de preguiçoso? Bom, porque ele estava lá constantemente ocupado com o que era o seu principal objetivo. Né? E o seu principal objetivo era aprender a escrever. Né? Ele queria dominar a arte da escrita. E, sim, na verdade, ele seguia o comportamento padrão de toda pessoa que quer se tornar escritor. Né? Ele sempre carregava com ele 2 coisas essenciais: né? Um livro e uma caderneta, um caderninho para escrever. Né? E o lápis, claro. Né? Então ele conta que quando ele saía para caminhar, ele estava sempre lá entretido, sempre buscando as palavras certas para descrever o que ele via. E quando ele cansava, bom, ele sentava à beira do caminho e ou ele escrevia ou ele lia. E ele conta num ensaio autobiográfico, né, que ele vivia com as palavras. Né? E claro que todas aquelas anotações, todos aqueles versos, tudo que ele escreveu naquelas cadernetas, bom, nada daquilo serviu, pode ser aproveitado no futuro. Né? Nada. Né? Mas tudo aquilo era só o quê? Eram apenas exercícios, né, para alcançar o que ele tinha proposto para ele mesmo. Né? Exercícios para aprender a escrever.
Então, era uma espécie de aposta que ele tinha feito com ele mesmo. E ele precisava praticar para vencer a aposta. Né? Praticar da mesma forma que um entalhador, um escultor ou qualquer outro artista pratica. Quer dizer, de maneira aí incansável, né? Com qualquer outro material. Mas a principal preocupação dele eram as técnicas de descrição, né? Porque toda pessoa que tem as sensações, né, ele diz, sempre encontra algo que merece ser descrito. Né? E tanto no campo como na cidade, o tema da descrição é inesgotável. Mas ele também trabalhava com diálogos. Né? Então, ele conta que, enquanto ele caminhava, ele ficava lá imaginando diálogos dramáticos, né? Em que ele fazia diferentes papéis. E depois, em casa, ele tentava transcrever de memória aquelas conversas que ele tinha imaginado. Bom, e ele também manteve muitos diários, muitos diários. Né? Mas o Stevenson conta que sempre acabava se desfazendo dos diários. Porque ele disse que chegava um momento em que ele ia reler tudo aquilo. Bom, e ele achava que aqueles textos eram só uma escola de afetação, né? Uma escola de fingimento. E aquilo tudo era um auto-engano melancólico, ele fala. Né? Ele diz que os textos não eram ruins, mas também não alcançavam a qualidade que ele pretendia. Né? Mas, quer dizer, o exercício que realmente produzia algum efeito positivo era e que fazia com que ele se sentisse realmente progredindo, né? Era exatamente o exercício que exigia maior esforço. Né? Quer dizer, sempre que ele lia um livro ou um parágrafo que o agradava de maneira aí especial, né? Um trecho que impactava ele de alguma maneira, bom, ele imediatamente começava a tentar imitar aquilo. Né? Claro, claro que ele não conseguia, né? E ele sabia que não conseguia, mas ele continuava tentando e falhando. Né? E fazia de novo o exercício e falhava mais uma vez. Né? Mas, quer dizer, não eram exercícios vãos, né? Inúteis. Por quê? Porque esses exercícios permitiram ao Stevenson adquirir certa prática, né? Para construir aí um ritmo, harmonia, né? No seu texto, né? Para construir um texto e para coordenar as partes de um texto. Né? Ele chama esses exercícios de mímica simiesca. Né? Mas ele diz que eles foram importantíssimos para a formação dele como escritor. Né? Aliás, ele faz uma reflexão importante a respeito desses exercícios. Né? Exercícios que nós chamamos de assimilação do estilo. Né? Assimilação do estilo por meio da leitura e depois por meio de sucessivas tentativas de fazer igual. Né? E ele diz que quem é um especialista na arte da escrita sabe muito bem o quanto um escritor precisa se esforçar para imitar outro. Né? Porque antes de que o candidato a escritor possa dizer quais as cadências, quais os ritmos que ele prefere, né? Quer dizer, ele precisa provar todos os ritmos que existem, ou pelo menos um grande número deles. Né? Antes de eleger e manter uma chave de estilo que se ajuste a ele, né? Bom, o candidato a escritor precisa praticar toda a escala literária. Né? E só depois de muitos anos fazendo esse tipo de ginástica, ele vai poder, enfim, se sentar e sentir aí as legiões de palavras correndo ao seu encontro, né? Diz o Stevenson. E dezenas
de estruturas da frase se oferecendo para ele simultaneamente, né? Para que ele escolha alguma. Né? Então, sabendo o que ele quer fazer, né? E dentro, claro, dos estreitos limites da capacidade humana, ele vai poder escrever o que ele deseja escrever. Né? E o Stevenson completa esse raciocínio dizendo que assim não há outra maneira de aprender a escrever e de criar o próprio estilo de escrita. Né? Nós temos que tentar imitar os gênios e sempre fracassar. Né? E por quê? Porque existe um provérbio antigo que é muito verdadeiro. Né? Um provérbio que diz que o fracasso é o único caminho para o êxito, para o sucesso. Né? Mas vejam, é curioso, né? É curioso como muitos se atiram a esse tipo de exercício, né? Como eu próprio fiz, né? E vejam, e, e como depois de muita insistência, né? Bom, finalmente a gente percebe que está lá experimentando algum tipo de facilidade para escrever. Né? Quer dizer, é interessante a gente pensar no que é que faz alguém se dedicar de maneira incansável a esse tipo de tarefa aí constante, cansativa, né? E de início completamente inglória. Né? E, bom, a resposta para esse tipo de insistência, bom, talvez esteja numa das características, né, que todos nós temos quando nós somos jovens. Né? O Stevenson diz que na juventude não é a beleza o que nós amamos, né? E também não é o prazer o que a gente busca, né? Ainda que a gente pense que sim, que o que a gente quer é a beleza e o prazer. Mas, na verdade, quando nós somos jovens, a nossa maior recompensa é verificar constantemente as possibilidades da nossa própria existência. Né? Quer dizer, a nossa maior recompensa é ficar testando todas as possibilidades da própria vida. Né? E provar as variedades de destino que são possíveis para o ser humano. Né? Eu acho essa ideia do Louis Stevenson absolutamente genial, acho ela acertadíssima. E é exatamente isso que a gente faz quando é jovem. Nós ficamos testando, né? Nós ficamos verificando todas as possibilidades da nossa própria existência. Né? É isso, meus caros, por hoje está ótimo. Olha, um abração para vocês e até mais tarde lá no YouTube. Tudo de bom.